O morador na cidade de Jaú está enfrentando sérios problemas, enfrentou, na verdade, né, muitos problemas depois de ter tomado a injeção lá no pronto-socorro da cidade de Jaú. Ele foi sentindo algumas dores, foi no pronto-socorro, deram uma injeção, deram uma agulhada nele. E aí o negócio, em vez de melhorar, descambou. E, por conta disso, resolveu processar a prefeitura. E o negócio está rolando na justiça. O processo está andando e, na primeira instância, já deu ganho de causa para esse cidadão. Vamos ver essa história. As fotografias dos ferimentos estão nas mãos de Fernando. Alguns medicamentos utilizados durante o tratamento estão ainda em cima da mesa aqui na sala. Lembranças do momento mais difícil da vida dele. Segundo Fernando, ele procurou o pronto-socorro municipal na cidade de Jaú no início de janeiro, com dores no peito. Foi receitada uma injeção de Voltaren, né, Fernando? Como você disse, suspeitando de uma inflamação muscular. A partir daí, o que aconteceu? Eu notei que 3 dias após a injeção que eu tomei no hospital, e eu acordei de madrugada com a mesma sensação como eu tivesse tomado a injeção novamente, e resolvi esperar até terça-feira, no caso, que era uma semana após a injeção, com a finalidade de encontrar o mesmo médico. Você, portanto, voltou ao pronto-socorro, foi atendido aí por uma médica. Isso, exatamente. E tive a infelicidade de encontrar essa médica pelo seguinte: o descaso dela comigo foi impressionante, pois ela nem levantou da cadeira para examinar o edema, no caso, que estava ainda apenas na fase inicial. Não havia ainda uma ferida necrosada, ali um ferimento necrosado naquele local? Não, apenas o edema mesmo. Normalmente, assim, o edema apresenta só a parte roxa mesmo, né? Bom, e depois disso, você foi acompanhado também por um médico particular, enfim, qual foi a sequência disso tudo? Após o descaso da médica, eu procurei um médico particular, onde ele realmente constatou que realmente estava necrosando a parte do edema. E a partir daí ele entrou com um processo de medicamentos anti-inflamatórios e analgésicos. Dado sequência ao tratamento, por causa do meu trabalho, ele decidiu me afastar pelo INSS. Você decidiu ingressar com uma ação na justiça, isso já no mês de abril, quase 4 meses depois da aplicação dessa injeção. Por que você decidiu fazer isso? O que realmente me impulsionou a procurar a justiça foi com a finalidade de a prefeitura colocarem profissionais mais qualificados para que as pessoas tenham atendimento melhor no hospital, né? E o que me impulsionou foi o descaso da médica, porque da maneira que ela me atendeu, na minha opinião, não se deve atender ninguém, nem um próprio animal. Muito obrigado ao Fernando. Olha, saiu o resultado já dessa ação judicial, a sentença já foi divulgada. O Fernando será indenizado pela Prefeitura Municipal em R$ 5.000 por danos morais e mais R$ 308 por danos materiais pelos medicamentos que ele comprou. Aqui estão apenas alguns deles. Nós vamos então tentar ouvir alguém da Prefeitura a respeito do assunto para saber se eles vão recorrer ou não dessa decisão. Doutor, como a Prefeitura tem encarado essa situação? É possível dizer que houve erro médico ou o que pode ter acontecido na aplicação dessa injeção? Erro médico, não. Eu acredito que não. Porque essa injeção é aplicada em inúmeras pessoas e a imensa maioria, de todos os lugares do Brasil, se aplica essa injeção. Isso daí se aplica e quase nunca ninguém tem nada. Então, o erro médico eu acho muito difícil. O erro na aplicação, isso é impossível também dizer que a pessoa tenha tido a intenção de aplicar uma coisa de modo errado. Não houve, não acredito que tenha havido. O que pode, às vezes, haver é por ter pego, às vezes, alguma artéria, alguma veia, e ali ter tido uma necrose naquele local, daquele tecido, ou por sensibilidade da própria pessoa, ou alguma outra causa que a gente não vai poder ficar especulando. Lamentamos, inclusive, o ocorrido, porque não houve intenção, foi uma fatalidade que, infelizmente, aconteceu com essa pessoa. Poderia ter ocorrido com qualquer um de nós ao tomar uma injeção, não mesmo desse tipo, qualquer outro tipo de injeção, às vezes poderia dar alguma lesão. Agora, a gente é obrigado a recorrer, sim, e nós vamos recorrer. Aquilo que o judiciário determinar vai ser feito, se tem que pagar, vai pagar. Muito obrigado, doutor Abdalatik, secretário da Saúde de Jaú, pelas informações. Portanto, é isso. A decisão judicial foi expedida na semana passada, mas está confirmada, a Prefeitura Municipal vai recorrer. Portanto, a gente continua acompanhando esse caso.
Ainda tem um bom trecho para esse processo seguir no judiciário, mas que fique claro, né? O que estava acontecendo com esse cidadão, a necrose. Necrose é a morte do tecido, gente, é o apodrecimento, é o que acontece com cadáveres. Ele tomou a injeção e isso estava acontecendo numa parte do corpo dele. E está aí reivindicando os direitos dele, de acordo com o que ele imagina e já foi também aceito, né? Nessa primeira instância do judiciário, houve uma falha no atendimento médico prestado no pronto-socorro municipal de Jaú. Ainda existem outras instâncias para caminhar? Existem sim. Mas que esse exemplo sirva aí para muitas pessoas também que passam por esse tipo de constrangimento depois de atendimento no setor público de saúde, viu? Você tem direito a processar, você tem direito a reivindicar, sim, os seus direitos, aquilo que é de dever do Estado, da Prefeitura, do governo, em manter para todo e qualquer cidadão, seja pobre ou rico.